hoje nós vamos conversar um pouco sobre algo que por muito tempo eu deixei ser dominada e tenho colocado assim uma atenção para isso, porque como foi algo aprendido, eu atuava dentro dessas crenças achando que o existir era isso. Então eu quero compartilhar aqui com vocês como eu olho para essa crença, para isso que eu penso que eu sou. Eu não nego, eu olho para isso a partir da verdade e como eu lido com isso, como eu faço aqui na experiência para lidar com isso e através de um novo posicionamento eu obtenho resultados diferentes. E um deles é a paz, essa sensação de paz, que você não precisa resolver ou ficar ali dentro das exigências da crença, tendo que obedecer esses comandos o dia inteiro. Quando você vai se colocando nesse lugar de liberdade, de paz, que você pode decidir, escolher diferente, você pode mudar a direção da sua mente. E aí, algo que era muito comum, mas eu não via assim, era essa ideia de desamparo. E eu fui buscar o significado de desamparo. O que significa desamparo? Desamparo significa falta de amparo, auxílio, proteção, cuidado, sendo sinônimo de abandono, penúria, que significa falta de recursos, miséria, ou condição de estar desassistido, seja material, moral ou afetivamente, remetendo a uma sensação de impotência e desajuda. Então, isso é o significado do desamparo, que é algo que você acredita sobre você. Você acredita que você é uma pessoa desassistida, que você não merece cuidado algum, que o que você tem é suficiente, porque você já se vê nesse lugar assim de muita falta. Então, o que você está tentando confirmar o tempo todo, dentro das decisões que você não toma, é confirmar que você é algo desamparado. E aí, esse desamparo, essa crença, ela fica reforçando, e aqui eu via muito, essa ideia de incapacidade. Você é incapaz, você não tem condições próprias para mudar a situação da sua vida. E eu fui ver o que significa essa sensação de incapacidade, que é assim, ó, é uma sensação de não conseguir mudar uma situação, mesmo quando possível. Então, mesmo que você tenha ali, diante de você, oportunidades para mudar essa situação de desamparo, que é sair desse lugar de se ver vulnerável, e aí você fica validando, e aqui eu via muito assim, ó, como que eu validava o desamparo? Reforçando a ideia que eu não sou capaz. Então eu usava os relacionamentos para me dar alguma coisa, porque eu mesma não tinha capacidade para ter aquilo. Que é assim, ó, você vê a situação de vida aqui, e geralmente é essa ideia, e é isso que a gente vê muito assim, ó, a falta, a escassez, isso é muito latente. Mas aí você se vê impotente diante daquela situação para resolver isso. Então, isso mesmo você tendo uma oportunidade para mudar isso, você ainda fica se colocando diante disso. Não, eu não consigo, eu sou incapaz. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo terapia de casais e aí nós tínhamos vindo, inclusive para a cidade onde eu moro, nós viemos para essa cidade a passeio, foi nas férias, e nós programamos, né, a igreja, ela tinha, não sei se tem ainda, uma assistência psicológica que ela oferece para as pessoas, ela oferece para o pessoal ali que é membro daquela igreja, para as pessoas mais carentes. E aí quando nós estávamos de férias, nós procuramos, né, e conversando com alguém lá na igreja, a pessoa falou, tem essa psicóloga, né, tem essa pessoa que pode trazer um auxílio e clareza para vocês. E aí nós agendamos e na época o meu marido aceitou, falou, vamos passar assim. Só que no dia,
aliás, um dia antes do encontro marcado, eles arrumaram um passeio, um evento para ir no outro dia bem cedinho. E aí eu fiquei assim, ó, meu Deus, mas a gente tem um encontro no outro dia. Só que eu, naquele lugar assim, ó, de me ver impotente, até mesmo de ir lá e falar, escuta, nós temos um compromisso amanhã. Você assumiu esse compromisso, como é que você faz outro compromisso? E eu não tinha esse posicionamento, essa voz ativa. Eu ficava me colocando ali, dentro dessa incapacidade, dessa impotência, achando que as coisas iam se resolver por si só, ou eu teria que me contentar com o resultado que tivesse que vir. E aí, eu naquele dia, eu fiquei dentro de casa, assim, falando pra mim mesma, assim, ele não vai me ouvir, ele não vai me ouvir, não vai adiantar nada, não vai adiantar nada. Até, inclusive, não foi nem no dia anterior, foi no dia do passeio, assim. Ele acabou vindo depois e falou pra mim assim, a gente não vai na reunião hoje, coisa nenhuma, nós vamos no evento. E eu com aquela vontade, no evento não, no passeio, né? E eu com aquela vontade de falar, mas como assim? Você concordou, você combinou junto comigo. E aí, eu querendo me posicionar, mas eu ficava contando pra mim essa historinha o tempo todo. Não, ele não vai me ouvir, porque não adianta falar, não adianta me expressar, eu já conheço ele não vai aceitar. Gente, eu fiquei rodando dentro da casa e organizando as coisas pro passeio, que a gente já ia sair. Nós íamos em 2 carros, porque estava eu, minha irmã, meus sobrinhos, meu cunhado. Até que tanto eu fiz, que eu fiquei ali, ó, dizendo eu não consigo, que eu acabei machucando meu dedo no porta-malas. Quando eu fui fechar o porta-malas, eu fechei o dedo, sei lá qual dedo foi, ele fechou junto, eu acho que foi o dedão, sei lá, eu sei que eu fui fechar, o meu dedo foi junto. E aí eu comecei a gritar muito, porque eu tava sentindo muita dor. Alguém veio, não sei se foi ele ou se foi o meu cunhado, conseguiu abrir. Só que depois daquela experiência eu comecei a passar muito mal, eu comecei a vomitar, tudo começou rodando. E aí, conclusão, o passeio não teve, mas eles resolveram ir fazer um passeio por perto, que a gente ia para um lugar mais distante. E eu fiquei em casa, né, deitada, fui deitar, tomei acho que algum remédio lá que me deu sono. Conclusão, depois eu fiquei olhando para aquilo e eu pensei assim, olha, eu mesma fiz tudo isso. Dentro aqui desse modo de pensar, tanto foi eu ficar aqui reforçando, eu não consigo, que eu mesmo me coloquei numa situação para confirmar aquilo que eu acredito sobre mim. Não é que eu decidi assim, eu vou quebrar o meu dedo ou macetar o meu dedo ali para isso ou aquilo não acontecer. Mas tal era a condição aqui, esse estado mental, eu não consigo, que eu me coloquei em uma situação vulnerável. Então, o desamparo, sempre foi essa ideia que eu sou algo que está numa condição assim de menos valia. E aí, um curso Milagres, ele trouxe essa clareza, né, através do convite que Jesus traz assim, ó, olha para o que você pensa sobre você, não projeta, não coloca isso no outro, não acha que é o outro que está provocando alguma coisa, ou te impedindo, ou te obrigando a alguma coisa, é o que você pensa sobre você. Então foi a partir desse lugar assim, de começar a olhar e usar tudo. E aí eu fui ficando cada vez mais ciente, ó, realmente sou eu que estou pensando. Sou eu que acredito sobre isso de mim mesma. Primeiro é deixar ciente, assim, ó, é isso que eu acredito sobre mim. Eu não tenho valor nenhum, eu não sou capaz de nada, eu estou sempre buscando a ajuda dos outros para continuar confirmando o quanto eu não posso, eu não consigo, eu não mereço. E aí algo assim que ficou muito claro, que é aquilo que você acredita. Porque o que é uma crença? É algo que eu acredito sobre mim. E aí, ao invés de olhar para o que eu penso, o que eu acredito, como eu me vejo, eu fico projetando, dizendo que a minha impotência, a minha incapacidade ou o transtorno que quer que seja, está vindo de fora. Mas eu só me coloco nesses lugares, nessas cenas, e tendo esses resultados, porque eu estou fazendo escolhas de dentro das crenças. Então, como deixar de ser manipulado? Uma coisa assim muito importante, né, que eu trouxe aqui é começar a olhar para esse modo, a não ficar evitando e nem fugindo disso. É usar
tudo para essa autoobservação. Usar as sensações, usar os seus resultados, pensamentos. Tem uma revisão que Jesus ele convida assim, ó, não deixe nenhum pensamento passar pela tua mente sem que ele seja questionado. Questione, porque esse pensamento não está na sua mente à toa. Você não está pensando nele à toa. Tem algo que eu acredito, que eu enfatizo sobre mim mesma, e aí esse pensamento só é um lembrete, só é uma afirmação. Dia após dia, instante a instante, reafirmando que eu não sou isso. Assim como eu fiquei lá rodando pela casa, dizendo, eu não consigo, não consigo, não consigo. Quantos pensamentos passam pela sua cabeça durante o dia? E não é que você agora, nossa, eu tenho que ver todos eles, pelo menos um. Observa, começa com pequenas coisas, com pequenas decisões, pensamentos, sensações que você tem, que você pode começar a perguntar. Porque a hora que eu começo a olhar para esses pensamentos, e aí vem a segunda coisa que é muito importante, questionar. Porque enquanto eu não questiono, enquanto eu não busco esse questionamento, é porque eu já me vejo sendo definida por isso, e aí eu só atuo através disso. Aquilo que você não questiona, você já é algo que você acredita muito sobre você. Então questione. Mas quem é que está falando isso? Mas quem é que disse que é para mim fazer assim? Quem é que agora está me obrigando a fazer isso ou aquilo? E aí que entra, né? Esse amparo, você só encontra em Deus, mas não é um indivíduo aqui sendo amparado. O que está sendo desfeito, inclusive, é essa ideia de individualidade. É isso que está sendo desfeito. Não tem um indivíduo aqui separado e com necessidades. É esse reconhecimento que eu sou um com todos. Então, o que traz amparo verdadeiro, o que consola, né? E tem uma parte no livro que fala sobre isso, né? Que o consolador é a própria percepção corrigida, é o Espírito Santo, que é o que é o Espírito Santo? É a minha decisão por me reconhecer em Deus, por descansar na certeza que a existência permanece imutável e ela não tem falta nenhuma. Então é sempre essa aceitação que eu não sou essa imagem, que eu não sou uma imagem, que eu não sou uma coisa dependente ou necessitada, mas eu sou a verdade, eu sou o caminho, assim como Jesus ele aceitou e reconheceu quando ele passou por aqui, todos nós estamos fazendo esse mesmo reconhecimento, essa mesma aceitação. Então é dessa forma, assim, ó, olhando para o que você pensa, a forma como você se vê, e aí através das sensações, dos pensamentos, ficando ciente em todo esse aspecto, você questiona esses pensamentos e os abandona, decidindo e escolhendo pela percepção corrigida, já se vendo a partir da verdade. Então é assim que a gente deixa de ser manipulado por crenças e para, né, de ficar ali se sujeitando ou se adaptando dentro de crenças, mas se reconhecendo fora das crenças. Você não é isso, né? Você não é uma crença, você é a realidade com Deus. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.